Olá, boa tarde. É o programa Eclésia, nesta semana em que os alunos regressaram à escola e a comunidade educativa retomou a atividade. Vamos perceber com o presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, Fernando Magalhães, a importância do ensino presencial e esta dimensão do coletivo, como é estruturante também da comunidade escolar. Mas para já ficamos com os temas da atualidade, com destaque para a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Com as celebrações da solenidade da Epifania e da festa do Batismo do Senhor no Vaticano, chegou ao fim o tempo litúrgico do Natal. É um tempo muito especial que é encerrado, simbolicamente, na Capela Sistina, numa celebração em que o Papa batiza vários bebés, normalmente filhos de funcionários do Vaticano. Este ano foram 16 e o clima foi de festa. Ricevere l'identità cristiana, è questo semplicemente. I vostri figli riceveranno oggi l'identità cristiana e voi, padri e padrini, dovete custodire questa identità. Questo è il vostro lavoro durante la vostra vita. Custodire l'identità cristiana dai vostri figli. È un lavoro di tutti i giorni, ma farli crescere con la luce che oggi riceveranno. Non dimentichiamo la data del nostro battesimo. Se io domandassi adesso a ognuno di voi qual è la data del tuo battesimo, forse alcuni non lo ricordano. Questa è una cosa bella, ricordare la data del battesimo, perché è la nostra rinascita, il momento in quale siamo stati figli di Dio con Gesù. Quando tornerete a casa, se non lo sapete, domandate alla mamma, alla zia, alla nonna, al nonni, ma quando sono stato battezzato, battezzata, e imparare quella festa per festeggiarla, per ringraziare il Signore. Menos alegre e bem mais sério foi o discurso do Papa Francisco aos membros do corpo diplomático acreditados junto da Santa Sé. É um encontro que acontece habitualmente no início de cada ano para a troca de votos festivos, mas sobretudo para uma análise muito profunda por parte do Papa das crises e conflitos que afetam o mundo atual. Dialogo e fraternità sono i due fuochi essenziali per superare la crisi del momento presente. Tuttavia, nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l'assordante rumore di guerre e conflitti. E tutta la comunità internazionale deve interrogarsi sull'urgenza di trovare soluzioni a scontri interminabili che talvolta assumono il volto di vere e proprie guerre per procura, proxy wars. Num novo ano em que parecem persistir os problemas dos últimos dois, Francisco lembrou a importância da vacinação e pediu o fim da desinformação que contagia muitas pessoas na sociedade. Proprio la pandemia ci impone invece una sorta di cura di realtà che richiede di guardare in faccia al problema e adottare i rimedi adatti per risolverlo. I vaccini non sono strumenti magici di guarigione, ma rappresentano certamente, in aggiunta alle cure che vanno sviluppate, la soluzione più ragionevole per la prevenzione della malattia. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Na sede Viseu destacam-se 2 presépios, um contemporâneo e a prazo que assinala o Natal e um presépio histórico em maquineta.
fiéis visitantes e turistas que entram na sede de Viseu são convidados a admirar um presépio que foi construído ao longo do tempo de Natal. Um tempo litúrgico que já terminou, mas esta natividade ainda pode ser visitada até o próximo domingo, dia 16 de janeiro. Há aqui uma evolução, normalmente colocamos sempre umas placas com umas frases simbólicas sobre o que significa, até os próprios trabalhadores, os pastores, o sim de Maria. É muito importante esta comunicação daquilo que é o simbolismo de cada um dos elementos, porque, como eu costumo dizer, tudo tem que ter uma leitura e um simbolismo que nos ajude precisamente nesta caminhada da aproximação a Deus e, neste caso, de viver esta quadra do Advento e do Natal. Também na sede de Viseu, mas no seu espaço museológico, existe um presépio em maquineta dos finais do século XVIII. Em toda a envolvente temos aqui uma construção de vários cenários que nos remetem para as várias atividades do cotidiano, desde o caçador, o moleiro com o moinho, o pastor com as suas ovelhas, cenas de diversão. Há uma multiplicidade realmente de atividades do cotidiano e com personagens muito diversificadas. Em simultâneo, o presépio incorpora já aqui o sacrifício dos inocentes, o rei Herodes numa varanda e as crianças a serem sacrificadas, e lateralmente tem a fuga para o Egito. Para a diretora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, a Igreja tem de voltar a valorizar o seu património e a imagem como forma de comunicação. Antigamente as pessoas sabiam interpretar aquilo que estavam a ver em termos de património da Igreja. Hoje as pessoas têm dificuldade em interpretar esse património e em perceber a mensagem que lhe está subjacente. E eu acho que devemos trabalhar precisamente nessa perspectiva de explicar o que significam os espaços das nossas igrejas, todo o património que está no seu interior, para as pessoas perceberem que não é um património meramente decorativo ou estético, mas que ele está ali porque ele fala de Deus e aproxima as pessoas de Deus e aproxima Deus das pessoas. 2 presépios que comunicam o nascimento de Jesus e podem ser visitados na Sé da Diocese de Viseu. O sínodo já está a ser trabalhado nas comunidades. Fomos ao encontro de grupos que debatem a sinodalidade na Igreja. Está em marcha a fase diocesana do Sínodo dos Bispos. Depois da formação e constituição de equipas, os grupos já estão a debater as questões da sinodalidade. É ao princípio da noite, depois do trabalho e das tarefas domésticas, que as comunidades estão a reunir. Grupos informais ou também aqueles que já fazem um caminho pastoral, como é o caso dos casais de São Tomás de Aquino que, nesta noite, reservaram espaço para as questões do Sínodo. É um desafio que o Papa nos coloca, não é? Como ele nos diz, são aqueles 3 verbos sinodais do encontro, do escutar e do discernir, que eu dizia, ainda agora quando saíamos e que partilhávamos com o nosso grupo, que também são 3 verbos que nós achamos que estão presentes sempre nos nossos encontros. É-nos lançado aqui um trabalho a envolver e a comprometer na vida e na ação da Igreja. E os casais de São Tomás têm esse propósito desde a sua criação. Não procuramos ser um grupo fechado em nós próprios. O facto de serem 4 grupos de casais tem procurado isso mesmo, nós procurarmos partilhar a nossa felicidade, procurarmos partilhar o nosso caminho, não ficarmos fechados em nós, dizermos aos outros que o quão importante é este caminho que estamos a fazer, e este desafio do Sínodo é isso mesmo, é esta Igreja em saída, é este desafio que o Papa Francisco nos lança, não só a nós que somos ativos na Igreja, mas acima de tudo que nós saiamos daquilo que é o nosso espectro, vamos à procura dos outros, lhes digamos qual é o caminho que estamos a trilhar, e isso é o que de facto nos faz vir, como dizia há pouco, para aqui, estarmos aqui reunidos, partilharmos uns com os outros, mas acima de tudo termos a coragem de partilhar com mais pessoas.
Na Capela do Rato o trabalho também vai adiantado, mas aqui, pela sua dimensão, os grupos optaram pela via digital, uma experiência que querem o mais alargada possível e aberta a outras realidades. Estes grupos têm, por um lado, são claramente representativos da comunidade, mas estão a fazer um esforço no sentido de ir para além da comunidade. E, portanto, temos 2 grupos de jovens, temos um grupo que é constituído por pessoas da comunidade de Santo Egídio e, portanto, procura escutar dessa maneira o sentido das pessoas mais desfavorecidas em relação àquilo que a Igreja está e como é que pode ser o relacionamento com a Igreja. Temos, inclusive, nesse grupo, ouvido e auscultado a opinião de sem-abrigo. Da primeira experiência resulta já um entusiasmo crescente e uma certa surpresa pela frontalidade e abertura com que os temas estão a ser abordados. A primeira Assembleia foi verdadeiramente um lugar de escuta e foi um lugar, para mim foi uma experiência maravilhosa. Foi sentir, por um lado, que as pessoas estavam muito comprometidas e entusiasmadas por sentir que estavam a fazer caminho e que a própria Assembleia foi uma experiência de caminho comunitária e depois, sim, a maior parte dos grupos foi ao concreto. Se calhar não apontou pistas concretas, alguns sim, propostas concretas de mudança. Esta é uma experiência que já está a mudar as comunidades, com vontade de dar continuidade ao novo estilo de caminho. Este é um tema a aprofundar no próximo domingo, no programa 70x7, que pode ver na RTP2 pelas 7h30 da manhã. Já sabe que pode aceder à atualidade religiosa no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. O presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, Fernando Magalhães, volta a estar connosco nesta semana de regresso às aulas e retorno a modalidades de ensino e convívio entre alunos e professores que são mais facilitadoras de aprendizagem e crescimento. É assim, o presencial é sempre mais facilitador da aprendizagem e do crescimento dos alunos? O presencial é que é. O resto é de facto um recurso. Mas este regresso às aulas já se repete vezes demais, não é? É. Nós antigamente tínhamos uma coisa que era umas campanhas publicitárias lá para os meses de setembro a dizer regressa às aulas. Agora é um ato contínuo. Mas olha, é o que é e, portanto, não podemos pôr a cabeça na areia e temos de nos adaptar a estas situações. Esperemos que esta agora seja tudo nesse sentido aponta, esperamos, pelo menos vamos contentando com as notícias que ouvimos, que seja prenúncio de uma maior estabilidade, mas temos que estar preparados, efetivamente, para que possa acontecer uma coisa diferente desta. Um dos problemas é realmente aqueles que vão ficando isolados, não é? Por testagem positiva. Isso é transversal às várias áreas de atividade da nossa sociedade. Nas escolas também não será muito diferente. Penso que também é um problema que afeta a comunidade educativa, aqueles que vão ficando positivos que não podem estar, também os outros que se desdobram em tarefas extra, é assim que vai acontecendo. É em tarefas e em tempo extra, porque de facto o tempo extra deixou de ser apenas uma questão desportiva e passou a ser uma coisa muito escolar, muito educativa também, neste contexto. Há uma medida que foi absolutamente crucial, sob pena de, já sendo tudo tão difícil, então tornava-se completamente impossível neste contexto tão massificado que está o contágio, como vemos, que foi a questão do não isolamento das turmas. Isso foi uma medida, para nós era muito claro, de resto víamos reafirmando isso, que conquanto que a comunidade científica o validasse e parecia que assim era, que a medida podia ser adotada, efetivamente fazermos um regresso às aulas sem a necessidade do isolamento conjunto de turmas. Porque sim, quer dizer, porque senão tínhamos aquilo que vinhamos tendo já, que era uma turma em isolamento, de repente regressava a uma sexta-feira, na segunda-feira acontecia um caso positivo e lá iam todos os nossos amigos de novo para casa, com as circunstâncias todas que isto concorrem, quer para as dinâmicas escolares, quer para as dinâmicas familiares e quer para a aprendizagem em si, como é evidente.
Ultrapassado esse ponto, e uma vez que isso foi possível, isso já nos confere, pelo menos nesta linha, uma outra estabilidade. Agora, não impede o resto todo. As testagens massivas necessariamente também levam à identificação de casos positivos, e esses casos positivos, pois, têm de entrar em isolamento com as consequências que daí decorrem, e em muitos casos, de muitas escolas, acabaram por acontecer situações de ou encerramento de ciclos, ou encerramento de turmas, ou encerramento de valências, ou a necessidade de contratação, como um colégio que teve, de repente, 70% do seu pessoal não docente contagiado, e portanto, teve que fazer ali a invenção do dia novo, com contratação pontual de pessoas, mas tivemos que nos reinventar. Agora, é de facto uma circunstância que não é fácil nem desejável, mas pronto, é a que temos e é essa que temos que trabalhar. Entretanto, o processo de vacinação vai avançando e avança agora também entre a comunidade discente, entre os alunos, embora sempre de acordo com aquilo que é a intenção dos seus encarregados de educação. Mas me parece progressivamente cada vez mais enfim, aceito pelas famílias. Inicialmente houve de facto alguma resistência, muita dúvida, muita inquietação. A forma como as informações foram chegando também não ajudaram a uma grande tranquilidade de decisão por parte dos pais, mas nós estamos a assistir agora claramente a uma aceitação por parte dos pais e a uma convicção de que de facto possa ser a melhor solução para os filhos, até porque acabam por ouvir os clínicos que assistem os filhos, os pediatras, a própria comunicação social vai passando também muito dessa impressão, e a própria comunidade parental, digamos assim, vão-se autoconvencendo as pessoas de que assim possa ser. E é um fator de estabilidade também para pois, acabará por acontecer, porque efetivamente com os miúdos vacinados, efetivamente o protocolo altera-se substantivamente. Agora já se diz, boa hora que tive Covid, não é? Porque se tive Covid há 6 meses e nada de mal aconteceu, e sabemos quanto isso afetou determinadas famílias de forma muito dramática, com doença grave de alguns dos seus, com as situações dos comas, com os falecimentos, que todos lamentamos, naturalmente, mas de facto, a partir do momento em que a vacinação se estende e as pessoas acabaram por ter Covid durante este período de tempo, que é esta bolsa de 6 meses, isso já evita que as próprias pessoas possam estar em isolamento, obrigadas a estar em isolamento, e portanto isso facilita imenso depois a vida e o dia-a-dia. E em termos do trabalho concreto, houve esta alteração, esta mexida nos calendários das escolas, isto veio introduzir alguma... Ou não, isto é, tivemos de tudo. Houve escolas que efetivamente alteraram o seu calendário escolar, outras que mantiveram o seu calendário escolar. Muitos colégios mantiveram o seu calendário escolar, cumprindo efetivamente as prerrogativas do Ministério, que é o número de dias que efetivamente têm por obrigação de assegurar dias de aprendizagem. Como os colégios normalmente começam mais cedo os seus anos letivos, ganharam esse fôlego de dias, e houve de tudo. Houve pessoas que efetivamente, colégios que mantiveram nesta semana que foi prolongada, em que foram prolongadas as férias, mantiveram o seu calendário escolar, as suas aulas, ainda que online. Houve muita gente que pensou também, o que é que nos vai acontecer a seguir? Olha, se for, já começamos. Desta vez não houve aquela imposição de não haver nem sequer online. Não houve, e isso ficou muito claro, e acho que foi uma excelente aprendizagem. Também com o barulho que fizemos da outra vez, alguma coisa havia de ficar, mas acho que ficou extremamente claro. Aquilo foi de facto um erro crasso, mas que eu acho que as pessoas imediatamente se arrependeram a seguir, só que entenderam que já não tinham face, não tinham mão, não tinham pé, porque isso não lembrou, de resto no quadro de um programa católico não me parece mal dizer não lembrar ao diabo, não é? Porque não lembrava de facto ao diabo, mas efetivamente não houve sequer essa sombra este ano, e as pessoas efetivamente asseguraram o seu calendário escolar e asseguraram o calendário escolar com atividades online. Assegurando sempre, importa que diga, que o calendário escolar dos dias presenciais a que estamos todos obrigados, efetivamente fica claramente assegurado. E neste trabalhar do coletivo, das turmas, dos trabalhos de grupo, da interação do professor com o aluno, percebe-se que esta pandemia criou distâncias, há receios, há afastamentos, vão-se superando barreiras? Como é que isto vai ser? Há coisas, como já tivemos a oportunidade de falar aqui dos tempos, que vieram para ficar e que foram ganhos. Por incrível que possa parecer, há situações que acabaram por acontecer como ganhos.
Mas se me permite eu dizer qual é que eu acho que é a palavra, efetivamente, agora mais... olha, a palavra mais votada destas coisas é o cansaço. Estas situações trouxeram um enorme cansaço, uma enorme saturação destas coisas. E a nossa missão, como pais, se o é como pais, é o como professores, é combater esse cansaço. Só que também são os professores que acabam por estar também eles cansados destas situações. Agora, temos que virar mãos, temos que virar pés e temos que combater esse cansaço dos próprios miúdos. Eu acho que o facto do ideário das nossas escolas, o nosso projeto, que é o das escolas católicas, da formação integral da pessoa, não nos deixa cansar desta atenção, portanto, deste sininho. E isso é aquilo que nos traz mais atentos, é continuarmos a ter esta relação, este contacto. Antes de entrar para aqui para o estúdio, estava ali com um telefonema. E uma das coisas, a resolver umas coisas lá do colégio, e uma das coisas que me diziam era a importância, era por via de uma mãe que essa informação me chegava, a importância dos afetos. A mãe te referia assim, como é bom chegar aqui ao colégio de manhã e ver o conjunto dos afetos todos. E é o porteiro que diz com aquele ar todo limpinho de manhã, olha que bom, Tiaguinho, depois vai para a senhora que recebe no ciclo, e depois vê o diretor de ciclo, e depois vê o coordenador de ciclo, e depois vê o professor, e vê o diretor, e neste conjunto de afetos. Agora, temos de fazer de virar tripas, virar coração e levar isto. Os miúdos não têm culpa e contam connosco, é para isso. Claro. Muito bem, Fernando Magalhães, muito obrigado por esta partilha. Continuamos atentos à comunidade educativa, às escolas católicas e a perceber como o processo letivo vai decorrendo. Mais logo, não esqueça a edição rádio do programa Eclésia, na Antena 1, pelas 22h45. Tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.